Boa noite. Meu nome é Zilan Costiva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos conversar com o advogado Pedro Henrique Duarte. Nós vamos falar sobre a atividade do advogado e também dos riscos que existem nessa atividade. Pedro, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Jogo do Poder. Prazer é todo nosso, Zilan. Quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui, podendo contar um pouquinho da história da minha vida como advogado, da atuação profissional, enfim, de diversas outras coisas aí ao longo da nossa conversa. Mas não adiante não, deixa o telespectador descobrir aqui ao longo da conversa. Vamos lá. Mas vamos conversar falando um pouco de você, Pedro. Me diga uma coisa, fale um pouco do porquê você escolheu a advocacia e como foi que você começou na atividade, quantos anos você já tem? Vamos lá, vou tentar ser breve, porque advogado normalmente é prolixo, mas eu... Se você for, eu vou lhe cortar. Maravilha. Eu sou filho de 2 procuradores do Estado. Minha mãe falecida há 25 anos atrás, em 97, eu estava no meu 3º ano. Meu pai ainda vivo, com 83 anos, aposentado, eu já atuo como jornalista há muito tempo. E eu tinha um sonho de fazer engenharia elétrica. Cheguei a cursar 2 anos de engenharia elétrica e abandonei o curso para ingressar no curso de Direito. As pessoas acham até estranho que uma pessoa de exatas queira fazer Direito. Eu não acredito que isso seja muito diferente, não, porque afinal o Direito é extremamente lógico, né? E sendo lógico, é natural que pessoas da área de exatas gostem bastante, você não acha? A área de exatas me trouxe, como tudo na vida, um grande aprendizado, que foi justamente ter um raciocínio lógico e objetivo das coisas. E isso para o advogado é muito importante, porque às vezes você está na sustentação, é instado a se manifestar sobre algo que você não tinha programado e você precisa dar uma resposta, precisa ter o conhecimento. Então, esse lado pragmático do engenheiro traz para todo mundo que cursa e os que se formam mais ainda, uma objetividade muito grande na vida. Normalmente o engenheiro vai atuar na área de administração, na área de gestão, e aqueles que vão para a engenharia também seguem aquela lógica muito pragmática. Mas fato é que, em 96, minha mãe foi acometida com esclerose lateral amiotrófica e eu passei a acompanhá-la na ida para a Universidade Católica, onde ela lecionava Direito Tributário. E, a partir dali, eu comecei a ter o meu primeiro contato com o direito. Se apaixonou, não foi? E aí, em 97, ela faleceu. Eu passei no primeiro vestibular de administração. Logo em seguida, passei no vestibular de engenharia elétrica, cursei engenharia. E quando eu estava no meio do curso, eu tinha uma pensão razoável. E aí eu disse, olha, eu vou me formar em engenheiro para ganhar um valor 4 ou 5 vezes menor do que eu ganhava. Eu não quero isso não, eu vou fazer direito, que é o que está no meu sangue, é o que está aqui dentro. E aí liguei para meu pai ficou indignado. Não, termine o curso e tal. Eu disse, vou abandonar, estou indo embora estudar e vou me formar em Direito. Fui para o Rio, voltei para a Bahia e ao chegar na Bahia em 2000, disse, meu pai, eu quero trabalhar. E ele tinha sido secretário de Manuel Castro, secretário de Roberto Santos, e me disse, eu vou ligar para Manuel Lorenzo, que é um grande amigo, e ele está na prefeitura. Na época era o governo de Embaçaí. E eu fui ser chefe de gabinete de Manuel Raimundo Garcia Lorenzo, a quem eu tenho um grande carinho, uma grande admiração. Inclusive, no curso de mestrado, ele foi fazer uma palestra, eu o reencontrei e conversamos longamente e tal. Fato é que, quando eu cheguei lá, ele me disse, Pedrinho, você não vai ficar aqui no gabinete não, eu quero você trabalhando com licitação. E aí eu passei a atuar com direito público diuturnamente. Mudei a faculdade do turno da manhã para o turno da noite, e segui na prefeitura ao longo de 4 anos, saindo em 2004. Quer dizer, a sua primeira atuação foi na área de Direito Administrativo? Então. Direito Administrativo, Direito Público. Eu sou especializado, inclusive, em Direito Público, mas no segundo semestre de 2000, eu disse, meu pai, eu estou tendo uma experiência muito boa, estou aprendendo, mas eu quero estar no escritório. Ele disse, procure seu tio João. Quem é esse tio João? João de Melo Cruz, que foi um grande criminalista, falecido há alguns anos atrás, e que tinha sido colega de turno. É reconhecidamente um grande criminalista. Fez mais de 1.500 júris, foi defensor público. Eu tenho a sorte na minha vida, eu costumo dizer. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Grande pessoa. E eu tive a sorte na vida, Zilan, de conviver com pessoas muito inteligentes. Meu pai é um sujeito que eu tenho na conta de um sujeito muito preparado, muito inteligente, não à toa exerceu os cargos que ele exerceu muito novo. Tio João, que era um tio João, sentava comigo, naquela época ele não usava computador,
E ele sentava ele em pé... E João usou o computador alguma vez na vida? Não. Não, nunca usou, não. Meu pai... Ele escrevia na mão, Escrevia né? na mão. Mas ele ditava. Ele começava às 10 da noite e... De alguém que 2 dá horas da telegrafada manhã ali. eu já estava com o HC pronto, ele imprimia e dizia, tá errado isso aqui, como é que você escreve errado? E corrigia e tal. Uma vez eu saí do escritório, que era ali em frente ao Iguatemi, para a casa dele na Pituba, no edifício Gêmeos. Imagine esses jovens advogados que estão nos escutando falar em escrever petição manual, onde hoje todo mundo fica perguntando cadê o modelo, né? Zilan, o que é que acontece? Eu vivi uma fase de transição. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando o Fabiano Pimentel foi escolhido para a Academia Baiana de Letras Jurídicas. Meu padrinho, Raimundo Pinto, era da academia e havia... Teve aqui, inclusive, falando do livro dele. Aliás, um livro bastante interessante. Fabiano é um processualista muito, muito bom. Mas fato é que Fabiano foi nomeado, meu padrinho ajudou muito com os membros da área trabalhista, né, que meu padrinho era desembargador aposentado, foi vice-presidente, corregedor do TRT. E aí a gente estava conversando no iate na comemoração dessa posse dele. Ele e Luiz Coutinho, que foi quem me apresentou a ele à época. E eu dizendo que, coincidentemente, a gente estava ali com 3 gerações muito próximas da advocacia. E no direito aqui na Bahia, a gente brinca que quem tem uma OAB abaixo de 20 mil é antigo e quem tem acima de 20 mil termina vindo para uma nova geração. Hoje a gente já está aí em 70 mil. Mas Coutinho viveu a advocacia clássica, aquela coisa da paixão, do advogado individual, renomado, como João de Melo Cruz, como Sérgio Reis, como Genaro de Oliveira, que eu tive a honra de conhecer. Aliás, ele escrevia divinamente bem. Eu me lembro de uma petição dele, que eu não posso falar aqui em público, brilhantemente escrita, que era rítmica. E ao final do ritmo sempre uma palavrazinha um pouco mais forte. Eu vou lhe contar uma de tio João, que essa para mim vai ficar para o resto da vida. E aí a gente brincando, e eu, porque fiz engenharia, terminei tendo meu AB depois de 20 mil. E não naquela fase. Mas eu vivi essa mudança, essa transição na advocacia. Você é jovem. E que eu tenho 42 anos, eu sou de 80. É jovem, meu cara, é jovem. Mas eu Hoje em dia, pessoas com 60, 70 anos são jovens também. Sim, Esse, na questão da idade, meu pai, com 83, está aí firme e forte. Tem uma baqueada agora que perdeu meu padrinho, mas está firme e forte. E ainda ativo, a gente tem grandes nomes aí, por exemplo, o Dr. Roque Aras, está com 80 e alguma coisa, está aí firme e forte, atuante, em pé, rígido. Direito é algo que você melhora com a passagem do tempo. E eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está com a mente ocupada, a gente sobrevive mais. Pode prestar atenção que aquelas pessoas que vivem no ritmo de trabalho de hora para outra param, eles terminam decrescendo muito rápido. A gente tem uma expectativa de vida de 82 anos, então eu brinco que eu estou na metade da vida. A tendência agora é que eu cheguei no topo e... Rapaz, não é o que as seguradoras estão dizendo, não. As seguradoras estão dizendo aí que você pode viver até muito mais de 100, mas deixa isso para outro programa. Agora, nessa história toda, obviamente, você falou da área de direito público e tal, mas todo aluno, quando entra na faculdade, ele se apaixona pelo direito penal. Você nunca se apaixonou na academia pelo direito penal? Quando eu comecei a estudar direito penal e processual penal, eu já estava com João de Melo Cruz. Então, eu tive a honra de ser aluno do professor falecido Abílio Coutinho, que era um grande amigo de tio João, que foi um grande promotor de justiça. Luiz Marques, que ainda é vivo, que foi um grande professor que eu tive. Alfredo Vené. Então, eu tive essa satisfação. Aliás, eu queria prestar aqui uma homenagem ao professor, advogado Alfredo Vené, um tribuno de primeira qualidade, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, fiz vários júris com ele também na época, e uma grande admiração pessoal por ele. Tive a honra de acompanhar, em 2003, ainda estudante, juntamente com ele, o processo de Raimundo Alves de Souza, conhecido como Ravengar. Ele era o advogado à época, por questões pessoais ele não pôde continuar, eu cheguei a algumas diligências com ele e tal, que naquela época eu já tinha vamos dizer assim, uma experiência do escritório Tio João, então a gente já tinha dentro da estrutura, eu tinha
um caminho diferente de alguns colegas. Agora, obviamente, a gente percebe ao longo da sua vida que você esteve sempre muito próximo de pessoas que tinham uma vida no direito muito grande, uma experiência muito grande. Você acha que esse contato lhe preparou para o que viria a acontecer mais à frente? Mas essa resposta você não vai me dar agora, não. Você vai me dar no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder com Pedro Henrique Duarte, falando um pouco da atividade de advogar e os seus riscos, que você vai saber já já. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Pedro Henrique Duarte, advogado experiente na área penal e que tem coisas a nos contar. Vamos descobrir aqui o que ele tem. No bloco passado, Pedro, a gente ficou com a seguinte pergunta, que você tinha uma experiência ainda iniciando na sua carreira como advogado, mas você tinha uma experiência coletiva ao seu derredor muito grande, com pessoas de nomes reconhecidos na sociedade baiana da advocacia como extremamente competentes. Você acha que esse convívio lhe preparou para o que vinha pela frente? Eu vou mais além, um pouco, Zilan, e eu vou lhe dizer o seguinte, eu aprendi com minha mãe, muito novo ainda, que tudo que a gente guarda e que a gente leva conosco é a cultura, é o aprendizado, são os ensinamentos que a gente adquire ao longo da vida. A única coisa, meu filho, porque caixão não tem gaveta. E eu tive, assim, diferente de outros colegas, eu tive a grata satisfação de conviver com pessoas muito inteligentes, muito preparadas e que estiveram dispostas em fornecer ensinamentos a mim. Meu grande mote na vida, na época que eu estudava, diferente dos colegas, é que ao invés de ficar preso à faculdade, ao invés de ficar focado em estudar para concurso, como muitos deles fizeram, eu fui para o campo advogar. Então, essa experiência da vida, como diz o professor Luiz Viana Queiroz, da barriga no balcão, e a experiência de conviver no Tribunal de Justiça, de conviver nas varas, nas serventias, em delegacias, representando nomes como João de Melo Cruz, como Sérgio Reis, Antônio Augusto Sérgio Gonçalves Reis, que eu tive a grata também satisfação de conviver. O próprio Raimundo Pinto, que aposentou meu padrinho e que me ligou dizendo, estou montando um escritório, vou querer sua ajuda. Eu disse, não, estou indo ser seu estagiário aí. Eu já tinha alguns anos de advocacia. Ele, não, você já está aí em feira e tal. Eu disse, não, eu queria aprender com o senhor. O professor Saul Quadros, a quem eu tenho, assim, Saulzinho, o filho dele e Ceissa, a esposa, estudaram comigo. Mas eu tive essa satisfação de poder conviver com essas pessoas e tentar, ao máximo, abstrair. Eu brinco que... O Saul é uma pessoa que era de uma cultura muito grande, uma pessoa que eu tenho muito querida também. Mas o mais interessante dele era que a cultura dele permitia que ele fosse de uma sutileza que, às vezes, as pessoas não percebiam a profundidade que ele dizia. A sagacidade... e a sutileza, elas caminham numa linha muito tênue com a ironia. Então, as pessoas, quando não têm essa capacidade que o professor Saul tinha, elas terminam ultrapassando essa barreira e indo para o lado da ironia. Então, ao longo da vida, eu convivi com essas pessoas, tive uma grata satisfação de trabalhar um tempo com o Fabiano foi meu advogado, inclusive, e hoje eu tenho um grande orgulho de ter ao meu lado um sócio que escreve muito bem, que tem um texto muito bom e que, inclusive, corrige, às vezes, meus textos. E por que eu digo isso? Mas você continua lidando com a área pública ou você mudou de área? Continuo. Hoje, a minha advocacia ela é focada no direito penal, na área de improbidade administrativa, na área de defesa administrativa de profissionais médicos e do direito cooperativo, que tem uma vinculação muito grande com a terceirização. Esse negócio de direito cooperativo é uma coisa que eu acho que a gente podia fazer mencionar aqui no programa, porque é uma coisa muito, muito rara de se ver, né? Na realidade, eu conheço muito pouca gente que atua nessa área e talvez o nosso estudante telespectador, até o recém-formado, se interesse um pouco por essa área. Você acha uma área de grande
desenvolvimento no futuro? Me permita fazer só uma observação para concluir o raciocínio anterior. Eu quero dizer, inclusive, para os colegas recém-formados, para os alunos, estudantes de direito, que, infelizmente, as gerações minha e posteriores têm um grande déficit em relação à leitura. Meu pai, que é jornalista, que é um cara que atuou a vida toda como jornalista, apesar de ser advogado, procurador aposentado, ele disse o seguinte, é uma frase para mim genial: quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal escreve. Mal compreende, ainda botaria... Mal compreende, ainda tem, tá vendo aí, mais uma lição. Então, só retornando para concluir, para responder a sua pergunta, eu tive essa satisfação e continuo tendo. Eu brinco com o Guilherme Mercúrio, meu sócio, que eu perdi meus grandes professores ao longo da vida. Meu pai não está mais hoje interessado, meu padrinho faleceu, o tio João faleceu, mas a gente precisa construir dentro de uma estrutura nossa essa troca de cultura, essa troca de preparo, essa troca de ensinamento e essa troca de conhecimento técnico mesmo. Mas o direito cooperativo, para mim, é um grande mote e que os advogados recém-formados e os estudantes precisam observar. Nós estamos vivendo uma crise muito grande nas relações de trabalho e nas relações de trabalho de advogados. Eu me recordo que há 4 anos atrás a gente discutia, 5, 6 anos, a gente já discutia a questão dos pautistas que cobravam 30, 50 reais por audiência. Isso 5 anos atrás, hoje é menos. E a gente já discutia ali a questão norte-americana de que o robô recebe a queixa do cliente, faz um filtro, encaminha o contrato, o cara anexa o número do cartão de crédito, a procuração já sai assinada e aquilo ali é feito por alguém que empresta o nome para assinar. Então, eu digo todo dia que ou o advogado vai ser especialista do especialista ou o sistema vai engolir. Não à toa temos advogados atuando aí em profissões totalmente díspares do que eles estudaram, não que haja atividade maior ou menor, que isso seja de relevância, mas tem, por exemplo, pessoas aí que estão passando dificuldade, advogados que não... Esses que têm a carteira que você pode chamar de advogado. Sim, fora os bacharéis. Os bacharéis em direito que formaram em coisa nenhuma, porque se você não passar no exame da ordem, você não pode fazer nada. Então, e esses são mais de 5 bilhões nesse país. Isso aí é um contingente que vai precisar ser resolvido. E deixa eu te dar uma informação aqui. A gente tem... E que não é o caso de não liberar o exame da ordem. O exame da ordem é fundamental. Sim, sim. O que é que a gente tem hoje na prática? Nós temos uma crise nas relações de trabalho. Nós temos um número que oscila entre 14 milhões e 11 milhões, o último PNAD, e que trata de desocupados. Só que houve uma alteração... 11,8, notícia recente. Recente. Só que teve uma alteração há 4 anos atrás, aproximadamente 5 anos, em que esse número que a gente está tratando aqui, ele só absorve aqueles que procuram trabalho nos últimos 30 dias. O número chega a mais de 60 milhões de desocupados, porque existem aqueles que já procuram há mais de 30 dias e que não estão inseridos no mercado. Então, eu costumo dizer, e disse isso, inclusive, eu fui 3 vezes presidente da Comissão de Direito Cooperativo da OAB Bahia, tenho orgulho de ter fundado, ter também participado da fundação da Comissão de Cooperativismo na OAB Nacional, fui membro e vice-presidente na gestão passada. Atualmente, sou vice-presidente da Comissão de Direito Cooperativo e no IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros, que muito me orgulha ser um dos poucos baianos membros do IAB Nacional. Eu também integro a Comissão de Direito Administrativo e a Comissão de Direito Cooperativo. Para entrar no Instituto dos Advogados, você precisa ter escrito alguma coisa, né? Sim, eu tenho escrito alguns artigos, eu apresentei. Tem um livro como coautor, tem alguns artigos, apresentei artigo em Aveiro, Portugal, apresentei artigo em Cuba, em 2017. Eu na realidade, tenho uma atuação, como eu vinha dizendo, diferente dos meus colegas, eu não segui o âmbito acadêmico, nem segui o âmbito do concurso. Eu optei por advogar. Mas ao longo da advocacia você escreveu alguma coisa? Ao longo da vida eu escrevi e tive a grata surpresa de, no meu aniversário em 2019, receber um convite para apresentar um artigo em Portugal. Esse artigo foi aprovado e eu fui a Portugal. Eu sou membro do IBECOP, que é o Instituto Brasileiro de Estudos em Cooperativismo. Sou, inclusive, delegado aqui na Bahia, representante. Já participei de... Mas não foi o direito...
cooperativo que alçou você aos holofotes. Não. Mas Também no próximo... o que levou aos holofotes, nós vamos falar no próximo bloco. Voltamos aqui com Pedro Henrique Duarte, falando da advocacia. E agora sim, os riscos de atuar na advocacia. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando esta noite com o advogado Pedro Henrique Duarte. Nós estamos falando um pouco da atividade de advocacia dele, que é de interesse geral para todos os estudantes e dos jovens advogados, que podem ver um caminho que está sendo trilhado e que pode ser também seguido por outros. Mas está na hora de a gente começar a falar um pouco para os estudantes e os jovens advogados que a atividade de advogado não é uma atividade sem riscos, né? Ela é uma atividade que provoca dores de cabeça também, né? Já dizia um grande jurista baiano que a advocacia é para os corajosos. Eu tenho orgulho, e repito isso insistentemente, de ter vindo de uma escola, quando eu te disse que eu vim de uma escola de linha de transição da advocacia, mas eu vim de uma escola do renomado João de Melo Cruz, um advogado sempre combativo, sempre atuante, e só a título de exemplo e abrimos um parêntese, o professor João teve um processo em que ele foi acusado de ofender uma promotora e uma secretária, e o professor Genário de Oliveira foi o advogado dele, sustentou. Eu sei desse processo. Sustentou no tribunal dizendo o seguinte: a promotora disse que a sua secretária tinha dito que o doutor João lhe dissera. Nada mais do que um disse-me-disse, senhores desembargadores. Então, essa história, para mim, ficou guardada. Foi o primeiro processo, vamos dizer assim, o primeiro ato meu no escritório dele foi referente a esse processo. E aí, logo depois, em seguida, ele foi processado. A promotora ingressou com o processo, mas o professor Genário conseguiu reverter. E eu tive, sim... O processo de ouvir dizer também é lenha, né? Vamos usar o baianês bem retinto. Mas o ouvir dizer tem sido muito difundido aí. Mas o fato é que a minha história da advocacia remonta paralelamente a duas atuações. Uma atuação penal, muito combativa, e uma atuação na área de direito público. E a partir daí surgiu a minha atuação com improbidade administrativa, com crimes referentes à administração pública, à gestão pública. Meu primeiro grande processo, eu ainda era estudante, como eu falei, foi no caso de Raimundo Alves de Souza, vulgo Ravengar, que eu passei o fim de semana dentro do COI. Eu acho que você precisa esclarecer, porque a Ravengar já faz tempo. Sim, Ravengar foi... É preciso dizer a quem está nos assistindo. Ravengar foi acusado em 2003 e chegou a ser condenado por tráfico de drogas, apesar de nunca ter sido pego nenhum grama de cocaína com ele. Deixa eu falar, já que você é advogado, não pode, eu também sou, mas de qualquer forma eu nunca fui desse indivíduo. Se dizia que ele era um dos grandes traficantes aqui da Bahia, se dizia isso, né? Efetivamente, você pode falar melhor agora. Na realidade, o que é que acontece? Raimundo, eu conheço a história dele de um trabalho social muito forte lá na Fazenda Grande do Retiro. E a atividade que ele tinha, se ilícita ou não, foi aprovada, mas o fato é que na Bahia nós tivemos uma grande difusão e um grande aumento no número de crimes, porque começaram a grupos distintos lutar pela operacionalização e pelo controle do tráfico na Bahia. E quando o Raimundo atuava lá atrás, ele tinha um controle e não havia esse aumento substancial das mortes, de guerras de quadrilha, de guerras por ponto. E então ele tinha um controle efetivo e ele fazia um trabalho também social. Então ele revertia parte da rentabilidade para a comunidade carente e isso foi realmente muito valorizado por ele. Então, eu atuei em 2003 nesse caso, tive uma situação em que eu passei a noite com os filhos dele no COI, na segunda-feira eu dei uma declaração à imprensa, e meus colegas ficaram na época assim, Pedro, terminando a faculdade já nesse caso e tal, inclusive acompanhei junto e sob a supervisão na época do professor Alfredo Vené. E em 2007, eu já atuando, já advogando,
tínhamos soltado, eu, na época de tio João, um sujeito chamado Evandro Moreira, que tinha sido acusado de atropelar um promotor IDC. E em 2007, eu participei de um júri juntamente com o doutor Comercindo Araújo, que foi presidente da OAB Subseção IDC e que hoje é até conselheiro estadual, e com o doutor Domingo Arjones. E nós fizemos o júri lá e o doutor Davi Galo pediu absolvição. Eu me lembro que eu fui no dia anterior para a rádio, eu tenho esse programa gravado, e o doutor Lidivaldo Brito era o Procurador-Geral de Justiça. Para o doutor Davi Galo, que também já esteve aqui nesse programa, ter pedido aí a absolvição, é porque não tinha outro jeito, né? Eu fui para a rádio no dia anterior e disse, olha, doutor Lidivaldo, foi bom o senhor estar aqui com 12 promotores, porque amanhã o julgamento é do Ministério Público. Amanhã eu quero que o senhor trate do promotor A, B, C e D que praticaram ilícitos aqui que ninguém tomou providência nenhuma. Quando eu cheguei no júri, Falando desse jeito, é claro que você trouxe problema para você, né? Quando eu entrei no júri, eu me lembro que 2 promotores encostaram em mim, inclusive armados, disseram, doutor, o senhor não vai falar do Ministério Público não? Eu disse, vou falar. Meu cliente ficou preso 2 anos e 9 meses, respondeu a processo 5 anos, sem ter absolutamente nada a ver, sem uma prova. Aí o doutor Davi Galo pediu absolvição e mesmo assim a gente ainda sustentou. Eu tenho esse júri gravado, tenho um grande orgulho. Para mim foi a minha maior atuação. O pessoal do Ministério Público não gosta muito de você, não, né? Eu tenho alguns amigos no Ministério Público. Devem ser muito poucos, viu? Mas na realidade a gente constrói relações. Eu tenho, na minha história de advocacia, algumas qualidades, como todos temos muitos defeitos, mas uma das qualidades que eu tenho é de ser leal e fiel, então, e ético. Então, a minha vida toda eu pautei, tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional, na ética, na lealdade, na fidelidade e, sobretudo, na relação de fidúcia. Então, quando a gente atua, por exemplo, no processo penal negociado, que a gente chega numa colaboração premiada, a gente tem que ter uma relação de fidúcia muito grande com o parquê. Porque você negocia... Parquê, para o telespectador dizendo, Ministério Público. Você negocia aquele processo, então se você não tiver uma confiança em quem você está negociando, você não pode negociar. Então você já fez algumas delações premiadas, né? Sim. E você, vamos falar um pouco do Instituto da Delação Premiada, porque eu efetivamente acho que não é um instrumento muito útil, não. Eu acho que ele acaba trazendo mais problemas do que soluções. Eu vou lhe dizer, em poucos minutos, se terminar esse bloco, eu continuo no outro, mas o que é que acontece? Nós temos um conceito prévio e equivocado de que o delator ele é o X9 e é o alcaguete, é aquele que denuncia alguém. Só que nós temos, desde quando a Lei 12.850 entrou em vigor, um instituto que é um meio de defesa. E em 2019 nós tivemos também acordo de não persecução penal e outras circunstâncias, como a transação na Lei 9.099, que trazem a possibilidade desse processo negociado. O peso de um processo crime, Zilan, ele é muito grande para quem está sendo acusado e também para o advogado que acompanha. Infelizmente, a sociedade tem ainda o conceito equivocado de que advogado que defende bandido é bandido, de que não há uma separação entre advogado e constituinte. Mas se preocupe não, o telespectador ele sabe disso, porque no dia que ele precisar, ele vai correr atrás do advogado. Mas infelizmente a gente tem esse conceito prévio equivocado e isso surte um grande efeito. Para você ter uma ideia, eu respondo hoje a 2 processos por 2 advogados que não souberam distinguir o que é que um constituinte fala e o que é que o advogado fala. Mas isso no âmbito de uma delação premiada? No âmbito da Operação Faroeste, uma delação premiada. Vamos falar sobre isso. Esse assunto é extremamente importante e é isso que... Mas antes de a gente entrar na Operação Faroeste, vamos falar o seguinte. O que foi que você sofreu em razão dessa operação? Zilan, na realidade, o advogado ele precisa ser muito corajoso para enfrentar e combater algumas situações. Quando você trata de uma operação, e que é o que eu estou falando aqui, deixar muito claro e muito tranquilo para mim, que não é nada sigiloso, eu tenho ainda um termo de sigilo ao qual estou submetido. Mas fale aqui o que você puder falar. Mas dentro de uma operação desse tamanho, a gente tem diversas pessoas envolvidas. Sejam políticos, sejam membros altos do judiciário, sejam membros do judiciário, sejam advogados. Então, quando você tem um rol muito grande de pessoas, você termina criando, inadvertidamente, de uma forma equivocada, uma certa distância entre aquilo ali. E eu dou um exemplo muito claro, que é o seguinte: se você deve ao banco o seu imóvel que você mora, e o banco leiloa esse imóvel e eu vou lá e compro, qual é a culpa que eu tenho de você não ter pago?
Então, qual é a responsabilidade, qual é a culpa do advogado de um cliente optar por um processo negociado e fazer uma colaboração premiada? E aqui... Mesmo porque ele está exercendo a ampla defesa dele. Aqui, tá na lei diga-se que ele de pode fazer passagem, que eu deixo registrado que o Ministério Público Federal atuou com toda a lisura, com toda a ética. Tivemos uma relação construída ao longo da operação em que foi promovida essa defesa através de uma colaboração de meus dois constituintes, em que adquiriu-se ao longo do tempo uma fidúcia recíproca, tanto minha de advogado, quanto dos meus clientes constituintes, quanto do próprio Ministério Público. E, em momento algum, houve, como se diz, coação, houve indução, houve qualquer forma de violar direitos e garantias individuais. O advogado, ele defende o cliente sobre questões fáticas e questões processuais. Mas porque o advogado defende alguém que efetivamente cometeu um crime, ele não passa a ser criminoso, ele não defende que o crime seja perpetrado ou que haja continuidade dos crimes. A nossa atuação, ela remonta ao compromisso que firmamos quando concluímos o curso e quando recebemos o OAB. Nós, inclusive, somos sujeitos a um código de ética que nos estabelece regras. Nós fizemos um juramento de defender pessoas e defender a lei. Mas você vai me contar essa história com mais detalhes no próximo e último bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, com o advogado Pedro Henrique Duarte. E nós vamos falar agora da maior operação de combate à corrupção já acontecida no estado da Bahia. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Pedro Henrique Duarte, advogado penalista e que atuou num dos casos mais rumorosos e recentes que aconteceu aqui no estado da Bahia, que foi a Operação Faroeste. E nessa Operação Faroeste, Pedro Henrique, explique-nos o que é que você fez e o que é que lhe causou tantos problemas. Vamos lá, a Operação Faroeste remonta a 2019, com prisão de alguns desembargadores, juízes, advogados. É uma operação que ganhou contornos aí absurdos por conta da gravidade dos fatos, por conta do tamanho e da quantidade de pessoas envolvidas. Eu ingressei na Operação Faroeste na 5ª fase, defendendo uma desembargadora e seu filho. E quando fui constituído, já fui constituído juntamente com o colega Fabiano Pimentel, e naquele momento a contratação já tratava de um processo negociado. Então, um processo que viria a ter uma delação premiada. É isso, processo penal negociado através de uma colaboração. Delação premiada significa que ela assumiu os crimes que cometeu e delatou outros que teriam cometido crimes também. Me perdoe corrigir, mas a colaboração premiada, eu até não gosto de chamar delação, até para a gente tirar esse estigma de delator, ela trata de uma negociação em que você precisa cumprir alguns requisitos legais, de mostrar a hierarquia, mostrar os fatos, reconhecer aqueles fatos que efetivamente estão sendo atribuídos e, a partir dali, você negocia uma penalidade menor. Como eu disse há pouco, o processo penal ele traz um grande peso para o processado. Sim, mas o processado tem que contribuir. A negociação é justamente em você tirar esse peso, negociar, mas as pessoas precisam também considerar e levar em conta que existem, como tudo na vida, existe o lado bom e o lado ruim, existem consequências de um processo de colaboração. Então, as consequências, elas às vezes ultrapassam, muito mais até pelo estigma, pelo conceito equivocado, a figura do colaborador e chegam a interferir, inclusive, na figura do advogado. Mas são coisas separadas. Quem está sendo objeto da inquirição estatal é o acusado. O advogado apenas exerce o munus, uma função que é a defesa, a ampla defesa, o contraditório e o respeito às leis. Não tem que haver essa confusão. E por que você acha que com você houve? Não é que eu acho, não. Os fatos aí demonstram. O que eu quero deixar claro sobre a Faroeste é o seguinte. Quem efetivamente iniciou o processo de colaboração não foram meus dois constituintes. Meus dois constituintes, inclusive, foram alvo de operação decorrente de uma colaboração existente.
Então, a caixa preta do judiciário, que todos tinham medo, que alguns colegas chegaram para mim e disseram, rapaz, você vai se meter nisso aí, você vai entrar nesse problema, você vai sofrer consequências. E eu, como escolhi a profissão e como escolhi ser advogado e como eu venho da advocacia combativa e do bom combate, eu aceitei aquele desafio e fui para cima no sentido de operacionalizar, até porque a Lei 12.850, ela estabelece que o colaborador seja acompanhado em todos os atos por um advogado constituído. Se o advogado que o defende no processo crime não concordar, ele pode, inclusive, ser acompanhado por um defensor público ou por outro defensor designado. Então, não há no processo de colaboração, pelo menos na parte formal de tramitação, essa condução. Mas todos os advogados têm que avaliar que cada ação daquela vai trazer uma reação. Vamos lá, eu fiz muito júri. Essa caixa preta que foi aberta, eu vou cortar você, porque eu quero uma coisa. Você falou em que a caixa preta do Judiciário Baiano foi aberta. Abriu-se a caixa preta ou abriu-se uma caixa de Pandora e todos os demônios de lá saíram? Eu acho que em toda a instituição nós temos os bons quadros e os maus quadros. Eu digo isso até dentro da própria advocacia, dentro de qualquer, do jornalismo, do judiciário, do Ministério Público. Do Ministério Público, o judiciário entrando como tudo. Mas o que é que acontece? Os fatos que foram trazidos, que estão sob investigação, e muitos deles sob sigilo, até por isso não vou tratar especificamente, eles remontam a situações que vão ser objeto de processo. Então, cada delatado ou cada um daqueles que se sentiu prejudicado vai ter que se defender dos fatos. O problema é que, quando iniciou a quinta fase, quando eu iniciei a defesa, eu passei e meus clientes passaram a sofrer pressões de diversos meios para que aquela colaboração não viesse à tona. Para você ter uma ideia, eu não tive espaço na imprensa baiana. Respeito a imprensa, sou filho de jornalista, meu pai foi vice-presidente durante 8 mandatos da ABI, tenho um grande respeito pelos jornalistas, mas eu não tive espaço aqui. Você tem espaço aqui. E aí o que é que aconteceu efetivamente? Passou-se a combater a figura do advogado e a figura dos colaboradores, ao invés de cada um se defender dos fatos que constavam no processo. É o que eu disse, chegou-se ao cúmulo de eu responder, 2 advogados me processaram, crime contra a honra, processo corre em sigilo, mas eu fui processado por uma associação por conta de documentos que atribuem a mim, que constam a imagem de minha assinatura e que efetivamente não constam da colaboração. E esse fato, para mim, foi uma grande lição, porque quando eu assumi aquela defesa, eu não imaginava, primeiro, que iria lidar com tantas forças ocultas. Segundo, que eu iria ter que sofrer na pele as perseguições e os atos para que aquele processo de colaboração não chegasse ao final. Existem. Um dia, espero chegar lá na frente, talvez eu escreva um livro, eu conte os detalhes, quando acabar essa questão do sigilo, quando isso estiver ultrapassado, mas existem forças ocultas muito grandes. E se eu não tivesse sido combativo e corajoso, como sempre fui, e me orgulho muito disso, eu teria sucumbido. Porque eu sofri pressões de todos os lados, de todas as formas. Ameaça a sua própria existência como ser humano? Sim, eu cheguei a precisar me proteger meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, para não sofrer questões pessoais, de receber telefonemas de colega e dizer assim, rapaz, vai dar merda isso aí, de receber de outro, pelo amor de Deus, sai desse negócio, não sei o que e tal, e eu disse, não. Sim, mas você não tinha nada a ver com o que estava sendo relatado, quem estava relatando era outra pessoa. Infelizmente, é o conceito prévio equivocado. O colaborador, ele precisa de um advogado e o advogado não fala em nome próprio, o advogado fala em nome do seu constituinte. Ele tem poderes específicos e uma procuração específica. Se essa pressão é tão grande com o advogado, ela também foi contra a delator, sim. O delator. O noticiário baiano deu aí áudios e conversas, inclusive, de pessoas conhecidas do judiciário, conhecidas da sociedade baiana, tratando dessa forma. E, enfim, eu me reservo a não tratar, primeiro pela questão do sigilo, segundo porque eu não vou entrar nessa querela. Eu tenho consciência plena de que a minha atuação foi lícita, foi legal,
foi moral, dentro dos limites. Eu tenho consciência plena de que todas as perseguições e todas as tentativas em tese de obstrução daquele processo foram devidamente comunicadas e ao seu tempo e que estão sendo objeto e alvo de investigação. Eu fui ouvido, inclusive, no inquérito na Polícia Federal acerca do vazamento daquela delação fake lá em setembro, em 9 de setembro de 2020, e de uma segunda situação ocorrida em outubro de 2021. Agora, estamos chegando ao final do programa, eu tenho duas perguntas rapidinhas, que a gente tem menos de um minuto para responder. A minha primeira pergunta é, vendo hoje, com olhar de retrovisor, você atuaria novamente no mesmo processo da mesma maneira? Uma pergunta. Segunda pergunta, você acha que a Operação Faroeste, que já ultrapassou lá as 17 fases, vai chegar a uma conclusão resolvendo as questões que eventualmente estão sendo apuradas? Eu respondo a primeira pergunta dizendo que eu atuaria talvez com a visão e a experiência que eu tenho, tomando alguns cuidados com relação a certas circunstâncias para que efetivamente, e esses cuidados dizem respeito não à minha atuação ou à questão de meus clientes, mas a cuidados com relação a efetivamente a minha vida pessoal. E com relação à segunda pergunta, eu entendo que a operação já foi muito exitosa. Primeiro, ela quebrou uma caixa preta. Segundo, ela trouxe à tona e a sociedade visualizou todas as circunstâncias. Agora, é dado a todo o cidadão a garantia e o direito da ampla defesa e do contraditório. Eu entendo que cada um dos acusados, cada um dos delatados, cada um dos denunciados vão ter a oportunidade, estão tendo a oportunidade justa de se defender. O ministro Og tem conduzido com muita segurança, tem sido muito grande o número de procedimentos e de processos. Eu acho que o gabinete dele talvez nunca tenha visto tantos processos e tantos pedidos reiterados. O Ministério Público Federal, por sua vez, também tem atuado. Os meus ex-constituintes, eu concluí o meu trabalho e deixei a defesa justamente porque chegou ao final do que foi ajustado. Também vão ter o direito de se defender, ainda que eles tenham colaborado, que eles tenham trazido à tona. É obrigatória a defesa deles no processo crime e outros, eventualmente, que venham a acontecer. Então, todos vão ter o direito de se defender. O que é criticável da minha parte é o fato de, ao invés de se defender dos fatos ali postos e processualmente documentados, estarem buscando uma ofensa ao meu exercício, à minha atividade profissional de advocacia. Eu sou um advogado e eu tenho um munus público, eu tenho uma função social que precisa ser respeitada. E eu não vou aceitar, vou lutar, como sempre, o bom combate e vou até as últimas consequências para defender a boa e legítima atuação da advocacia. Nós dois defendemos isso. Temos que defender, inclusive, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Muito obrigado, Pedro, pela sua presença aqui com a gente. Voltamos na próxima semana com mais assuntos sem interesse. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Não se esqueça, vamos construir uma sociedade boa para todos nós. Até lá.